Então vamos lá, pessoal. Agora vocês estão me ouvindo direitinho, né? Infelizmente não deu pra gente falar com a Luane, justamente por causa da voz estar reverberando muito, a falta do fone de ouvido acaba complicando um pouco, né? E todo mundo está conseguindo me ouvir direitinho? Já tá legal para vocês? Só me sinaliza aí para eu saber se vocês estão. Tá saindo o som? Tá? Tranquilo? Sim, tá tranquilo? Beleza. Então vamos dar continuidade ao nosso papo as, sobre as hipercromias, sobre as manchas, né? Como a gente estava começando a conversar. Eu queria que vocês ficassem de olho nas perguntas para mim, porque eu não consigo falar e ficar lendo pergunta ao mesmo tempo. Então, estou pedindo ajuda aqui para o pessoal do marketing para ir me sinalizando aqui. Então, vamos lá. A gente sabe que os melasmas, eles têm ele é um tipo de tratamento que demora um pouco para ser tratado, principalmente quando a pessoa tem dificuldade em saber qual é a causa desse melasma, né? Então, por exemplo, tem muita gente que em casa faz uso de qualquer coisa, viu uma propaganda na televisão, ou viu uma famosa fazendo, usando e tal. Isso, além de ser uma coisa perigosa, porque a gente não pode usar a mesma coisa que outra pessoa sem saber da nossa real necessidade, né? Sem saber da nossa necessidade. Então, se a gente descobre aquilo que a gente faz, a forma como a gente orienta o nosso cliente, né? A forma, quanto mais a gente esclarecer para as pessoas as causas das manchas, por que essas manchas ocorrem, elas vão ter mais sucesso no resultado dos seus procedimentos, né? Eu tinha perguntado antes, a maioria de vocês que estão assistindo a gente são profissionais de estética ou tem alguém que está assistindo a gente que não é profissional de estética? Porque aí eu vou falar das duas formas. Vou explicar para os profissionais a forma, né, desses tratamentos para os profissionais e vou usar uma linguagem mais tranquila para poder falar para as pessoas que não são profissionais de estética, tá? Então vocês vão me sinalizando aí, se eu usar termo muito técnico, vocês pedirem, é só me sinalizando aí que eu vou falar de uma forma mais simples possível para vocês, tá? Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela se propõe a fazer um tratamento, ela quer usar alguma coisa para fazer tratamento de clareamento de manchas, a primeira coisa que a gente tem que saber, por que eu estou com aquela mancha? Por que essa mancha apareceu agora? Né? Então, às vezes, até a gente que é profissional, a gente tem dificuldade, né? Levanta a mão aí quem tem melasma, né? Ou quem tem mancha, né? Então, assim, ou que já teve em algum momento da sua vida, então essas coisas tem que ter um parâmetro muito certinho para a gente saber se o que a gente está usando realmente vai ter aquele efeito que a gente espera. Então, uma pessoa que está em casa, por exemplo, que quer fazer um tratamento, apareceu uma manchinha lá que ela nunca teve, primeiro ela tem que saber essa causa. E, gente, a etiopatogenia da hipercromia, ela é gigantesca, ela pode ser de diversas formas, diversas causas, né? Então, a gente tem as mais clássicas. O fato da pessoa ter tomado sol sem nenhum cuidado, né? A gente sabe que a radiação solar, ela intensifica a ação dos melanócitos, produzindo muito mais. A melanócito é a célula que produz a melanina, produzindo, estimulando muito mais a produção dessa melanina, que dá o pigmento, que dá a cor da nossa pele. O uso de anticoncepcional, um problema renal que a pessoa tenha. Isso é uma coisa para vocês profissionais que estão me ouvindo, se atentarem. As pessoas que fazem litotripsia, que é aquele tratamento a laser para fazer a inclusão das pedras nos rins, essas pessoas aparecem logo depois do tratamento, logo depois dessa intervenção, começam a aparecer ter bastante hipercromias aqui, principalmente nas laterais, na reta do zigomático. Então, ovário policístico, isso aí, Júlia, ovário policístico é o clássico, né? E então existem muitas causas. Só que aí, se eu tenho melasma, por exemplo, se eu descobrir que eu tenho um melasma
por exemplo, no meu caso, eu, Flávia, tá? Eu tenho ovário policístico, eu tenho hipotiroidismo, eu já tenho meus hormônios são desregulados, eles são regulados por tratamento de hormonal para que eu mantenha, mas a cada 2 meses, a cada 3 meses, eu tenho que mexer nesses hormônios para poder fazer a regulação dele para que ele não faça uma atividade muito intensa. E aí eu vou fazer uma caminhada, eu cubro meu rosto, fica branco de protetor solar, eu chego em casa, eu vejo que está um pouco mais escuro as minhas manchas. Isso não é nem só pelo estímulo da radiação solar em si, é o estímulo do calor. Então, para mim que já tenho problema, é muito difícil eu ficar livre 100% do melasma. E olha que eu sou profissional, que eu entendo de pele, eu entendo de princípios ativos, eu sei quais são as coisas melhores, mas isso eu quero dizer para vocês que não importa se a gente sabe muito, se a gente sabe pouco, né? O importante é você entender a sua fisiologia, entender a fisiologia do seu cliente, saber qual é a melhor forma de você orientá-lo nesse momento do tratamento. Então, é muito importante que vocês, primeiro, investiguem o cliente, né? Se você vai fazer um tratamento de hipercromismo, um tratamento de manchas nesse cliente, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Conversar com esse cliente, para você descobrir quais são as causas, de onde está vindo essa mancha, de onde está vindo esse estímulo, por que esse melanócito está sendo tão estimulado para determinadas áreas. E vocês já repararam uma coisa, que a gente não tem melasma nas outras partes do corpo, somente no rosto? E no rosto, ou aparece mais aquelas manchas senis assim no dorso das mãos. Vocês sabem por que a gente tem melasma mais concentrado no rosto? Alguém sabe? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que não aparece melasma no meu corpo da mesma forma que aparece no meu rosto? É um livro de fisiologia do Junqueira e Carneiro, que ele fala, se eu não me engano, eu acho que é na edição de 2008, ele fala que não é engraçado isso, né? A gente nunca parou para pensar nisso. Eu descobri isso lendo esse livro de fisiologia. E os autores relatam o seguinte, que a camada lúcida ela é mais ausente na face do que no corpo. Então a gente tem lá as camadas da nossa pele, principalmente as camadas ali da epiderme, que são mais superficiais. E aí o que acontece? Uma dessas camadas, que é a camada lúcida, para que serve a camada lúcida? A camada lúcida, depois que passou a camada córnea, né? Está ali a junção dermopidérmica. Aí eu venho com a camada... Ai, gente. Peraí, me deu um branco do que eu vou explicar. Peraí. Eu tenho ali as camadas. Em cima da camada basal, tem todas as camadinhas ali da pele. Quando eu vou chegar na lúcida, que ela vem antes da camada córnea, o que acontece? Eu tenho a lúcida, ela em algumas partes do rosto, na maioria do rosto, ela é mais fina, tá? Ela é mais fininha. Então, quanto menor for essa camada, mais radiação passa, mais fácil essa radiação chega no melanócito, mais facilmente estimula esse melanócito a produzir mais melanina, tá? Então, nessas camadas, eu tenho ali praticamente a ausência da camada lúcida, tenho pouca espessura de camada lúcida nessa região, que a gente tem ausência dela praticamente, é palma das mãos e a planta dos pés, a gente sabe disso. Mas no rosto, nessa literatura que eu li aí esse livro de fisiologia do Junqueira e Carneiro, eles relatam isso, que no rosto a gente tem a camada lúcida muito mais adelgada, mais fininha, então ela vai, mais delgada, né? A radiação vai estimular muito mais facilmente. Então é por isso que a gente tem uma evidência de melasmas muito maior na face, tá? Pensando nisso, o protetor que eu tenho que usar no rosto tem que ser muito mais intenso do que um protetor que eu tenho que usar para proteger mais ainda a pele do que o protetor que eu tenho que usar no meu corpo. Por quê? Porque o meu rosto vai ser muito mais estimulado. Por isso
que o fotoenvelhecimento é muito mais evidente no rosto do que nas outras partes do corpo. Isso faz sentido para vocês? Para mim fez muito, né? Para mim fez bastante sentido. E aí, o que acontece? Quando a pessoa vai escolher alguma coisa para poder usar um produto em casa, eu acho que não tem melhor profissional, não ser a profissional de estética que entende da pele, que conhece a pele, para indicar o melhor produto para o seu cliente. Para mim, não tem, assim, um tratamento estético de melasma, ele tem que ser muito bem acompanhado, né? Para que a gente não deixe de orientar o nosso cliente, de ter a certeza de que ele vai cumprir também com todas as orientações que a profissional de estética vai fazer. E assim, evitem de deixar os seus clientes comprarem produtos de farmácia, produtos que ele vê na televisão. Por quê? Porque quem está vendendo na farmácia não tem a orientação, não teve o tempo de fazer a investigação dessa pele, essa avaliação da pele para mostrar para ela realmente aquilo que é necessário para a pele dela. Simplesmente eles vão vender aquilo que tiver mais lucro ou aquilo que eles já usam, né? Vai indicar de uma forma, da forma que eles acharem melhor, mas não, às vezes não é da forma mais adequada que deveria ser, tá? Então, a gente sabendo sabendo a causa do nosso melasma, a gente investigar. Se tem pessoas me assistindo que não são profissionais da área da estética, procurem uma profissional de estética, né? Ou um dermatologista. Se você pretende fazer um tratamento, procura uma profissional de estética que está capacitada para trabalhar com melasmas, que ela tem essa especificação na grade de tratamentos dela, e que ela é uma pessoa para te orientar, né? Ela tem a especialização em melasma e ela sabe, ela entende daquilo que ela está falando. Então, e vai ser feita uma avaliação correta para indicar o ácido, né, mais correto, ou o tipo de peeling mais correto para o seu tipo de pele. É muito engraçado que a gente percebe assim, as colegas, vamos supor, você conhece uma cliente, chega para você e fala assim, olha, eu estou fazendo um clareamento, mas não está dando muito certo, porque a minha colega passou a receita dela para mim. Quantos clientes de vocês já fizeram isso, né? Pega a receita de outra, vai lá na farmácia, compra e usa, sendo que são necessidades diferentes. A gente tem muito problema com ácidos, por quê? Porque as peles reagem de formas diferentes, tá? Vou só dar um intervalinho aqui para falar uma coisa importante para vocês. Printem essa live, tá? Compartilhem no status de vocês e marquem a Fitobuild, porque vocês estão concorrendo a um creme clareador que vai chegar aí na casa de uma de vocês, tá bom? Não esqueçam de fazer isso. Então, vamos lá. É extremamente importante que a pessoa seja bem orientada. É assim, às vezes a gente vê... Por que algumas categorias proibiram fotos de antes e depois? Quem está aqui que não é da área da estética especificamente, que vem de outras áreas, ou a fisioterapia, ou a farmácia, ou medicina, que estiver assistindo a gente, sabe que os seus conselhos não permitem fotos de antes e depois. Por que que não permite? Justamente porque hoje a facilidade de se alterar essas imagens, até educação física, tá, gente? Então, de alterar essas imagens, ela é muito grande. E fora que isso passa a ser um marketing de vício, né? Por quê? Porque você cria expectativa no cliente de um resultado que ele não vai ter. Porque ele vai querer aquele resultado que está lá na foto. Mas se a minha pele não tem estrutura para conseguir aquele resultado, é igual quando a gente vai comprar comida, a gente vai no shopping, vê aqueles cardápios bonitos, aquelas comidas maravilhosas, e quando a comida vem, você vê aquela realidade, que não tem nada a ver com o cardápio. Então, na Constituição, se chama marketing de vício, tá? Então, por isso que se foi proibido também, a fisioterapia também não permite. Então, o que é importante você divulgar? A pessoa se interessou, procurou você profissional para fazer um tratamento de ácido, um tratamento de clareamento, mostra para ela no seu espaço estético a foto de antes e depois ali, o seu book de resultados, sabe? Se você ainda não tem um book de resultados, pega seus parentes,
os seus amigos, as pessoas que você tem por perto, que confiam em você, que vão confiar em você para você fazer o seu estudo de caso e tem as suas fotos de antes e depois, sabe? Então, com esse book, você passa mais credibilidade, né? Lógico, sem alterar as fotos, lógico, por quê? Porque quanto mais você altera, fala, eu vou colocar só esse brilhinho aqui, aí eu vou colocar só esse negocinho aqui. Isso você altera, você modifica o resultado e faz com que a pessoa crie uma expectativa em cima daquilo ali. Então, por isso que não é legal você ter só uma foto de antes e depois, você ter várias pessoas. Olha, e ter o relatório da cliente ali nesse estudo de caso. A cliente está lá, essa tem tantos anos, demorou tanto tempo para ter esse resultado, foram tantas sessões, sejam claras, sabe? Não adianta você ir para a internet pegar uma foto de alguém que está com o couro arrancado e bota lá antes e depois e está toda descamada a pessoa, sendo que nem todo mundo vai ficar daquele jeito e não é a maioria das pessoas que vão ficar daquele jeito. E nem é a maioria dos ácidos que vão fazer isso. Né? E às vezes nem tem essa necessidade. Para você trazer um bom resultado, você não precisa nem arrancar o couro da pessoa para poder ter um resultado de melasma. Né? Então, isso é muito importante. Né? O esclarecimento consentido, né? Vocês conversarem com a cliente, explicarem, olha, vai acontecer isso durante o tratamento, tudo isso é normal. Quando você se antecipa, isso facilita muito a sua relação com a cliente, tá? E mesmo que você, durante o tempo, é bom você ir fotografando essa cliente durante o tratamento, por quê? Porque o que ela vai olhar? Quem se vê todo dia não vê resultado, a gente sabe disso. Né? Todo dia a gente pega, olha, não tira a foto, a gente olha no espelho e a gente não vê resultado. Nossa, acho que não está clareando tanto, eu acho que devia estar, acho que eu vou dar mais uma sapecada aqui para ver se dá um resultado melhor. Mas se você não tirar foto de 3 em 3 dias, falando da gente mesmo, a gente não percebe. Da cliente, a cliente de ácido, é importante que você esteja com ela mais de uma vez por semana. Porque você precisa acompanhar de perto esse comportamento, o resultado que essa pele vai ter, tá? E outra coisa que eu tinha colocado na chamada da live, por que que algumas manchas saem e outras voltam? Por quê? Porque é muito importante, são duas coisas. Primeiro, você descobriu a causa, certo? Se a causa continua, a consequência sempre vai ser a mancha. Se o meu ovário policístico, se o meu ovário continua com cisto, meus hormônios continuam alterados e eu não tenho um bom controle, o que que vai acontecer? As manchas podem voltar. Eu preciso ter uma regulação desses hormônios, por isso que eu tenho que ter um acompanhamento médico mais de perto para que essa reincidência das manchas diminua. Isso é um ponto, tá? Então, por exemplo, tem muita cliente que fuma. A gente sabe que a cada cigarro que a cliente fuma, a cada cigarro, ela tem 30 minutos de vasoconstrição. Ou seja, 30 minutos para a pele dela ficar asfixiada, 30 minutos para ela gerar radicais livres, né? 30 minutos para aumentar o envelhecimento, 30 minutos para poder diminuir a ação de todo o sistema imunológico da pele, 30 minutos para fazer todos os estímulos que as toxinas, mais de 10 mil toxinas que existem no cigarro, para poder fazer o estímulo do melanócito trabalhar completamente fora do normal dele. E aí, as clientes de vocês que fumam muito, com certeza fumam mais de um cigarro a cada 30 minutos. Então, adianta eu pegar essa pessoa para fazer um tratamento e depois eu ter que fazer um tratamento de clareamento, e vou fazer um tratamento de clareamento nessa pessoa para quê? Para que ela continue fumando, eu vou ter o resultado que eu preciso? Né? Eu não vou ter o resultado que eu preciso. Então, se eu atendesse, eu não pegaria. Quando eu atendia, cliente fumante eu não pegava. Eu escolhia, porque na verdade é a gente que escolhe a cliente. Se eu não posso dar 100% do meu esforço para aquele resultado, eu não pego, sabe? Então eu vejo muita gente falando 50% é o tratamento, 50% é a cliente. Não. 100% do meu trabalho, do meu conhecimento, da minha técnica e 100% do comprometimento da cliente. Eu nunca pegava cliente que não está 100% comprometida com o tratamento. Entendem essa diferença?
Então não pode, porque se der metade errado, ela vai falar que a outra metade que deu errado foi a minha, sabe? E sendo que o meu comprometimento, eu estou ali, sabe, de coração me dedicando ao tratamento e ela tem que se dedicar também. Então, existem clientes que eu prefiro não pegar. As fumantes, como vocês estão relatando aí, que o cigarro é super inimigo da pele, né? Cliente fumante tem mais reações, é verdade, né? Porque a pele dela, o sistema imunológico da pele dela já está, né, praticamente voltado para tentar combater os efeitos do cigarro que ele não consegue, né? Uma incidência de radicais livres absurda, né, no corpo, então é muito difícil a gente lutar contra isso, tá? E aí, então a mancha ela pode voltar por causa disso, tá? Porque a causa ali não está muito determinada. Outro motivo isso, emocional também, né? O emocional também conta muito, a ansiedade, então, né? Conta bastante, porque a gente muda, né? Joga uma grande quantidade de hormônio no nosso corpo, né? A ansiedade faz com que a gente fique em alerta o tempo inteiro, e esse alerta ativa muitos hormônios que vão estimular o envelhecimento da pele também. Então, e a outra parte é o quê? Eu entender, depois que eu entendi as necessidades do cliente, eu fui lá, escolhi o tratamento para ela, escolhi todos os produtos, os princípios ativos corretos para aquele tipo de melasma, e aí a cliente faz o quê? Usa o protetor solar uma vez por dia ou nem lembra de usar. Tá? Isso é extremamente grave, né? Por quê? Porque se a cliente, ela não, se vocês, por exemplo, não junto com o esclarecimento consentido, é um termo, tá, gente? Que vocês devem escrever isso, fazer esse termo para a cliente assinar, porque não é só o contrato de trabalho, o tratamento de melasma, o tratamento de microagulhamento, tratamentos que são mais intensos, que vocês têm que ter muito mais cuidado na estética, eu fazia com todas as minhas clientes, mas em específico esses, eu escrevia tudo para elas lá, tudo que elas precisavam saber com relação aos cuidados que elas deveriam ter em casa. Então, isso é extremamente importante, para que elas entendam que, olha, se você não seguir isso daqui, não vai dar certo o seu tratamento, a gente nem começa. Sabe? Da forma que eu estou falando, parece ser muito radical, mas não é. Isso é a segurança do seu nome, de você como profissional de estética, e a segurança do cliente, enquanto cliente, que na expectativa de ter um bom resultado no tratamento de melasma. Então, isso é muito importante, que ambas as partes tenham total responsabilidade sobre esse tratamento, tá? Então, as manchas vão voltar se não houverem esses cuidados. Tá? Para vocês que estão entrando agora, não esqueçam, printem essa tela, compartilhem no status de vocês, marquem a Fitobeauty oficial, tá? Que vocês vão estar concorrendo a um creme clareador no final dessa live, tá bom? Somente para quem printar a tela, compartilhar lá nos seus status e marcar a Fitobeauty que vai estar concorrendo. Bom, uma pergunta muito frequente, né? Que eu vejo muita gente perguntando, tanto a cliente quanto os profissionais. Com quanto tempo eu vejo resultado? Gente, essa é uma pergunta extremamente aberta, né? Que cabem diversas respostas, né? Mas quanto tempo? Eu acredito, todo tratamento estético, eu acredito muito que a gente comece a ver resultados já nas primeiras sessões, né? Isso é muito importante, por isso que eu falei para vocês da fotografia, porque tem cliente que responde bem, tem cliente que não. Tem cliente que responde rápido, tem cliente que demora na resposta. A fotografia, a sua documentação fotográfica é que vai te dar um norte para você saber para onde você está indo, o segmento que você está dando no seu procedimento está dando certo, tá? Então toma bastante cuidado com isso. Então, quanto ao tempo de resultado que ela vai ter, eu acredito que se você desde a época que eu entrei na estética, há 20 anos, quase 20 anos atrás, o que a gente ouvia falar? 10 sessões. Então ficou muito, enfiar numa caixinha, sabe, num quadradinho muito pequeno, porque 10 sessões, a gente sabe que a gente não dá um resultado definitivo. E se você fala para cliente que o tratamento de melasma vai durar somente 10 sessões, o que ela vai entender?
que no final da 10ª sessão o melasma dela vai embora. Mas não, pode ser que ele não vá. 90% de chance dele não ir. Por quê? Porque eu necessito de dar um tempo para a pele me responder aquilo que eu preciso. Quem é que produz a melanina? O melanócito, correto? Onde é que o melanócito está? Na junção dermoepidérmica. Então, o que está para cima de todas as camadas? Né? O que está para cima de todas as camadas? As 5 camadas que eu tenho na epiderme, o que vai acontecer? Essas camadas, elas recebem a melanina, que é o produto final do melanócito, tá? Depois que o melanócito fez toda a sua produção, ele vai entregar para os melanossomos, vai passar pelos dendritos, que vai fazer a entrega dos melanócitos para os queratinócitos. E aí, dessa melanina, perdão, para os queratinócitos. E aí, o que vai acontecer? Eles vão ficar cheinhos desse pigmento que dá uniformização da nossa pele. Só que tem uns melanócitos que estão recebendo mais estímulos, então eles vão entregar uma quantidade, vão produzir uma quantidade maior. E aí eu pergunto para vocês, o que faz um peeling químico? O peeling químico, ele faz o quê? Ele pela, né? Peeling vem de pelar. Ele vai pelar, ele vai escamar, ele vai retirar, vai removendo algumas camadas, estimular a produção dessas camadas para que venham camadas novas lá da camada basal, que é a nossa camada embrionária, e vai subindo, subindo até chegar lá em cima. Beleza. O que eu fiz com o peeling químico? Só retirei o excesso de melanina. E o melanócito está rindo da nossa cara lá embaixo na junção dermoepidérmica, porque o peeling químico tem zero ação sobre o melanócito, sobre a atividade do melanócito. Entenderam? Então, nunca que eu vou oferecer para um cliente simplesmente o tratamento de um peeling químico para poder resolver o problema dele. Porque não vou resolver, porque quem produz a melanina é o melanócito. Ou seja, eu vou ter que fazer o quê? Eu preciso de princípios ativos biológicos ou despigmentantes que não têm ação queratolítica, né, que não vai ter essa ação que o peeling químico tem, como o glicólico, o salicílico, o mandélico, enfim, todos os químicos que a gente conhece, todos os alfa-hidroxiácidos, que têm ação de pelar a pele. E aí eu preciso de quem? Eu preciso dos despigmentantes, eu preciso dos reguladores do melanócito. Entenderam? Então eu não posso nunca trabalhar somente com peeling químico. Isso é um erro gravíssimo no tratamento de melasmas. Seja melasma de origem hormonal, seja manchas pós-inflamatórias de algum corte cirúrgico ou de um processo acneico, enfim, ou de algum tipo de alergia ou de uma foliculite, seja lá do que for, a gente sabe que todo final de processo inflamatório é um excesso de pigmento, que é a resposta de defesa da nossa pele para aquela disfunção que está acontecendo ali naquele momento. Então, se eu não faço o uso de um despigmentante, de alguma coisa que vá trabalhar toda a função, eu tenho despigmentantes, eu tenho princípios ativos que normalizam a função da enzima que estimula o melanócito a produzir a melanina. Olha que beleza! Isso facilita muito a minha vida. Por quê? Porque eu sei que antes do melanócito receber o estímulo, seja lá do que for, seja hormonal, seja por radiação, ou seja por algum tipo de corte, ele vai se comportar bonitinho. Por quê? Porque o princípio ativo que eu estou colocando ali está enquadrando ele, falando, não vai produzir mais do que você precisa. E aí o melanócito obedece de boa e vai equilibrando a sua produção, né? Um dos princípios ativos que atua, um dos poucos princípios ativos que atuam em toda a fase da melanogênese, toda a fase da melanogênese é o belídeo, que é um derivado da flor da margarida. Né? Ele é um dos pouquíssimos princípios ativos que atuam em todas as fases ali da formação da melanina. Isso é muito interessante, né? Então, a gente tem princípios ativos, por exemplo, que inibem a transferência do MTF. O MTF é o quê? É a enzima que vai fazer a transferência do melanossomo que passa lá pelos dendritos, que vai levar, então, na hora de chegar, a célula está aqui, né? Aqui é o núcleo da célula e aqui são os dendritos, né? Do melanócito. E aí, quando ele termina de fazer essa produção, ele enquadra tudo isso dentro dos melanossomos e vai
fazer essa transferência para aqui em cima entregar para os queratinócitos. Só que o NTF que faz essa transição, ele é inibido por um tipo de princípio ativo, tá? Um dos princípios ativos que fazem essa inibição é o nopigmerin, tá? Aqui, ó. Tá? A gente tem o nopigmerin no nosso nanohíbrido gel da nossa linha de fatores de crescimento, tá? Então, isso são pouquíssimos princípios ativos que fazem, que têm essa função, né? Então, é muito importante que a gente conheça os princípios ativos. Gente, a profissional de estética que não entende de cosmetologia, ela está vendida. Concordam? Então, se a gente não entende do instrumento de trabalho da gente, né? A gente tem as nossas técnicas, cada um tem a sua técnica, cada um tem o seu jeitinho de trabalhar, mas a nossa ferramenta principal é o cosmético, né? Então, eu preciso entender desse veículo, é o veículo para eu saber montar aqui na minha cabeça o que eu entendo de fisiologia, associar ao princípio ativo para que eu leve o resultado que o cliente precisa. Tá? Então, preciso muito ter essa associação aí, tá bom? Bom, quais os tipos de peeling que a gente pode usar em casa? Então, a gente sabe que os peelings, estou falando aí tanto dos químicos, dos despigmentantes, dos biológicos, é muito importante que a gente entenda a diferença dos despigmentantes ou dos peelings no pigmerim, tá? Pamela, que você me perguntou aí qual o princípio ativo, vou explicar mais um pouquinho daqui a pouco sobre ele, tá? É muito importante que a gente saiba que os produtos profissionais, eles têm uma concentração mais elevada, tá? Eles são muito mais específicos e os produtos que a gente utiliza em casa no dia a dia, eles são diferenciados, eles têm uma concentração menor justamente porque eles podem ser utilizados todos os dias. Tá? Então, eles vão ser utilizados, porque eu não posso pegar um peeling que eu uso em cabine, né, que tem uma concentração muito mais elevada para colocar isso para o cliente usar em casa, né? Não tem o menor cabimento. Então, por isso que é muito importante que você, profissional, oriente o seu cliente a utilizar aquilo que você usa para dar continuidade no home care em casa, para que não haja discrepância nesse tratamento. Quem aí faz tratamento de peeling? Levanta a mão para mim. Quem já faz? Por favor. Gigi falando aí sobre receitas caseiras que pioram a situação, com certeza. Sabem de uma coisa que eu descobri que piora muito a situação do melasma, que as pessoas fazem muito em casa, é fazer a esfoliação com fubá ou com açúcar cristal. Por quê? Porque eles têm, as partículas deles não são arredondadas, assim como são as partículas dos esfoliantes que a gente utiliza na estética profissional. Então, essas partículas, imaginem como se ficasse igual um carrapicho, tá? Cheio de pontinhas, né? Fica bastante cheio de pontinhas, e eles vão causando micro-ranhuras na pele. Essas micro-ranhuras provocam lesões. Elas não sai sangue, nada disso, mas provocam microlesões na pele. Essas microlesões, além de estimular a pele a fechar, e pode ser que tenha uma produção de melanina mais intensificada naquele ponto, ela pode estimular o aparecimento de telangiectasias, os vasinhos da pele. Eu li isso já há muito tempo atrás e achei muito interessante compartilhar isso com vocês, tá? Usam limão. Eu já vi vídeos no YouTube de clareamento de... Não estou aqui para ensinar vocês a desaprender nada, tá? Só estou comentando porque a Gigi estava falando aqui do limão, então é muito legal a gente compartilhar isso. Eu já vi vídeos de clareamento de olheiras, onde a profissional de estética, racha a cara da gente de vergonha, né? Mistura tomate com limão e faz um cataplasma na área dos olhos. Mas foi assim, vontade de chorar, sabe? E claramente que jamais isso ia ter, né? A gente sabe que a fitofotomelanose, ela é a fitofotodermatose, ela é extremamente agressiva, né? De forma aí muito severa, que a pessoa pode ter queimadura aí de 2º grau.
E principalmente a área dos olhos, que, né, é a pele mais fininha que a gente tem no corpo, né? Então, enfim, não vamos ensinar ninguém, não vamos desaprender nada, né? Vamos tocar o barco aí. Então, meninas, não esqueçam aí de printar a nossa live, tá? De compartilhar no status de vocês, nos stories de vocês e marcar a Fitobeauty. Não esqueçam também que para quem não é profissional de estética que está assistindo a gente tem uma loja virtual, tá? Nossa loja virtual é loja.fitobeauty.com.br e também a gente tem uma loja virtual no Facebook, tá? E vocês, para vocês que são profissionais, vocês podem enviar um e-mail para comprar com desconto de profissional para comercial@fitobeauty.com.br. Vocês vão se cadastrar, tá? E aí vão ser direcionadas para um distribuidor mais próximo ou a gente atende, para quem não tem distribuidor perto, a gente atende direto aqui da fábrica, tá? E as clientes que estão assistindo a gente que não são profissionais de estética, a gente vai dar um cupom que chama Live 10, tá? Entrando nessas nossas lojas virtuais, vocês vão ter 10% de desconto para comprar hoje ainda um clareador da nossa linha, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui quais são as opções que a gente tem de alguns. Esse aqui é o creme clareador que a gente vai fazer o sorteio dele, acho que aparece o contrário para vocês, né? Mas eu vou ler aqui sobre ele. Ele é em creme, tá? Tinha uma pazinha aqui, voou. Aqui, ó, é em creminho, tá? Não vou botar o dedo aqui dentro. Aqui, obrigada. Aqui, ó, tá? Então, ele é em creme, ele é bem firminho, tá? Então, vocês vão aplicar e aplicar somente em cima da região onde tem melasma. Ah, mas eu não tenho muito melasma, eu tenho efélides, por exemplo, eu tenho sardas, por exemplo. Então, não, meu amor, a primeira compra não tem que ser grande, não. Você vai ter direito a comprar só o creminho que você quer, tá bom, baby quer? Fica tranquila. Então, vocês aqui vão utilizar, quem tem efélides, que são as sardas, por exemplo, pode fazer aplicação no rosto todo, ou se você tem uma mancha mais pontual, trabalhe pelo menos uma semana essa mancha mais pontual, que vai dar muito certo. Esse creme clareador, por exemplo, ele tem o Revinage, que é um rejuvenescedor, alfarbutin, que é um despigmentante, ácido hialurônico, que não preciso nem apresentar aí, que vocês já sabem do poder que tem o ácido hialurônico, que ao contrário, que quem está me ouvindo aqui que não é profissional de estética, não se assustem, ácido hialurônico não tem nada a ver com o peeling químico. Não é igual ao ácido glicólico, não é igual ao ácido, não tem efeito de clareamento, tá? E nem de despigmentar, não tem efeito nenhum sobre clareamento. Ele simplesmente leva esse nome de ácido hialurônico, ácido porque o pH dele é baixo. Só por isso, não tem nada a ver com o pelar do peeling, tá bom? E o ácido hialurônico, ele faz um preenchimento de líquido na nossa pele. Assim que ele entra em contato com a nossa pele, ele vai captando todo o líquido. Por isso a importância de você estar sempre bebendo água, porque ele precisa de ter água para poder encher, e ele se multiplica, ele aumenta o tamanho dele em 500, mais ou menos 500, em 500 vezes, e dá esse estímulo de visto de preenchimento na nossa pele, tá? E ele tem ácido mandélico e tem o Belides, que eu falei para vocês que o Belides é maravilhoso, e o extrato de acerola, tá? Que é antioxidante. Então aqui eu tenho um clareador rejuvenescedor, tá? Então eu já trabalho toda a parte de rejuvenescimento, toda a parte de clareamento que eu necessito aqui. Ele pode ser usado à noite, pode ser usado de dia. Ah, mas ele tem mandélico, eu posso usar de dia? Pode. É lógico que todo produto que você vai usar de dia, você tem que usar o protetor depois, tá? A Adriana está perguntando como faz para ser revendedora. Passa um e-mail para o comercial@fitobeauty.com.br, que o nosso gerente, Alessandro, vai ter prazer em te atender e conversar com você direitinho, tá bom? Então, esse creme clareador especificamente, ele pode ser usado, mesmo ele tendo mandélico, ele pode ser usado. Então, qual é o passo a passo dele? Lavou o rosto, tonificou, lavou com sabonete líquido específico para a tua pele. Nas lives para frente a gente vai falar bastante sobre sabonetes. E aí você usa um tônico para equilibrar o pH da pele, tônico sem álcool, pelo amor de Deus, porque tônico com álcool não é de Deus.
né? Então, a gente sabe que ele prejudica demais a nossa pele, desidrata a nossa pele. Então, não deixa os clientes de vocês também usarem tônico com álcool. Se o cliente falar, eu só tenho esse, eu falei, então você joga fora e não usa nada até você poder comprar outro, porque esse vai prejudicar a tua pele. Principalmente se ele tiver álcool, você estiver usando, tentando fazer aí um tratamento, tá bom? E aí aplica uma camadinha, espera secar um pouco do creme clareador e vem com um protetor solar por cima. Mas sempre orienta o cliente a secar, espera secar o produto. E vocês, profissionais também, puxão de orelha da tia aqui, espera, quando for fazer o passo a passo de vocês em qualquer procedimento estético, principalmente de ácidos, lembra de esperar um produto secar para poder passar o outro. Por quê? Porque acaba interferindo. Às vezes as bases que vocês estão usando são muito diferentes e aí acaba a base do cosmético, tá? Uma pode ser base gel, outra pode ser a base mais aquosa, outra pode ser a fase mais oleosa. E isso acaba atrapalhando a permeação dos ativos. Então não tenham pressa, tá? Aplique, menos é mais na estética, todos vocês sabem disso. Aplica pouco produto, se a pele puxar tudo de uma vez, reaplica mais uma vez. E aguarda secar completamente para você usar o seu próximo produto, tá? Outro interessante também é o creme hidratante clareador diurno, tá bom? Priscila, como você faz para revender? Passa um e-mail para comercial@fitobeauty.com.br. Fala com o nosso gerente comercial, que é o Alessandro, que ele vai te ajudar com muito carinho aí, tá bom? Então, esse creme hidratante diurno, ele é um parzinho do noturno, do uso noturno, tá? Então, aqui você pode indicar para cliente usar à noite, ou você que quer adquirir um produto para usar em você mesmo, usa aqui, esse aqui, o clareador noturno, usa ele à noite, pode dormir com ele, e o hidratante clareador diurno antes do protetor solar, ou o creme clareador. Mas qual a diferença? Os dois dá para usar de dia e os dois também dá para usar à noite, tá, gente? Não é obrigatório você comprar um para a noite, de dia. Tudo vai depender da necessidade, tudo vai depender de como você está avaliando a pele do cliente, tudo vai depender de você, cliente que está nos assistindo, precisa de uma orientação, procura uma profissional de estética que ela vai ter prazer em ajudar, com certeza. Então aqui, o creme hidratante, esse daqui, ele tem ácido cógico, ácido fítico, ProTG3, que é um precursor de fator de crescimento, niacinamida, alfa-bisabolol, revinase e também extrato de acerola. Então, o que eu indicaria aqui de diferença aqui para vocês para o uso do clareador? Ácido cógico não é bem-vindo em fototipos altos. Entenderam aí? Tá? Ácido cógico não é muito bem-vindo em fototipos muito altos, principalmente fototipos 5 e 6. Até fototipo 4 ele é bem suportável, mas fototipo 5 e 6 não. Tá? Então, quanto mais tinta for a pele, menos é interessante vocês utilizarem ácido cógico. Então, por isso que a gente tem essa segunda opção para que vocês possam trabalhar em todos os fototipos do 1 ao 6. Tá? Pele mais tinta, menos tinta, não tem problema nenhum. Mas o cógico, tá? Então é importante vocês entenderem sobre isso aí, tá bom? A gente tem também na nossa linha de fatores de crescimento o Nano Despig Gel. Vou achar ele aqui para falar com vocês aqui sobre ele. O Nano Despig Gel, ele tem, aqui ó, tá? Ele tem o Nano TGP2 Peptídeo, que ele é um despigmentante bioidêntico, tá? Esse despigmentante, ele é um fator de crescimento de segunda geração. Tá? Vou fazer uma live só de fatores de crescimento, é legal? O que vocês acham? Porque fator de crescimento, eu acho que muita gente tem dúvida, né, em escolher que tipo de fator de crescimento, porque fator de crescimento tem uns que estimulam o crescimento capilar, outros que derrubam a sobrancelha e a gente não sabe, está passando isso no rosto sem saber por que a cliente está perdendo a sobrancelha, por que ela está perdendo os cílios, né? Semana que vem eu vou marcar aí para a gente falar sobre fatores de crescimento e até para saber o que escolher para fazer com microagulhamento, pós-jato de plasma, antes do jato de plasma, intradermopressurizada, tudo que vocês precisam saber de fatores de crescimento para que vocês consigam adequar corretamente aí no tratamento. Gostaram, né? Tá
Pode deixar. Semana que vem, sem falta, a gente vai falar sobre fatores de crescimento. A Luane gosta bastante desse assunto. Queria muito que ela tivesse aqui para a gente estar trocando essa figurinha, mas aí eu vou mandar um fone de ouvido para ela, para gente, lá para Minas, para a gente conseguir falar direitinho, porque realmente deu esse problema, a gente não conseguiu falar. E o mais legal desse produto aqui, por exemplo, desse fator de crescimento, que é despigmentante, esse daqui é um que vocês não usariam de jeito nenhum no rosto. Sabe por quê? Porque esse fator de crescimento aqui, que ele é, apesar dele ser despigmentante, ele é 2 em 1, por quê? Porque além dele clarear as manchas, ele reduz a quantidade de pelo. Então, olha onde é que eu posso usar esse produto tranquilamente. Axila, isso aí que vocês estão falando, axila, virilha, entenderam? Então, olha que interessante aqui, um produto super 10 para vocês indicarem para os clientes usarem em casa. Para quem faz tratamento aí de depilação, de epilação, de laser, né? Cliente que tem muito problema de foliculite, esse daqui vai ajudar bastante, tá? Faltam 7 minutos? Nossa senhora, passou muito rápido, gente. Então, vou adiantar aqui para vocês. Bom, posso usar esses ácidos todos os dias, tá? Mais para frente, gente, eu prometo marcar uma live só para falar de ácidos profissionais, tá? Prometo para vocês de a gente conversar só sobre ácidos profissionais, não falar nada, assim, só lembrar de linha cliente, mas como o foco hoje é mais linha cliente, uma das perguntas que as pessoas mais... Gigi, não se preocupe, seu celular vai descarregar, essa live vai ficar gravada no YouTube, tá bom? Então, você vai poder assistir ela lá depois. Posso usar o ácido todos os dias? Quem fez curso de ácido aí, ou com certeza, num bom curso de ácido, uma professora deve ter ensinado para vocês sobre aclimatação, né? Aclimatação é o quê? É fazer o cliente ir acostumando com o ácido, a pele acostumar com o ácido. Primeira coisa que você faz num tratamento de clareamento, primeira coisa que você vai fazer, lógico, uma limpeza de pele. Segunda coisa que você vai fazer é, lógico, um tratamento de hidratação muito profundo, de nutrição dessa pele para ela poder receber o ácido. Sem isso, o teu tratamento está fadado a dar errado. Por quê? Porque a pele não está preparada para receber esses ácidos. Então, e o cliente, durante esse período que você está fazendo a limpeza de pele, aguardando uma semana para poder a pele se restabelecer, para fazer a hidratação, né? E até na outra semana, na verdade, aí na terceira semana que vocês vão fazer o fisioestética, o peeling 3D, eu acho que tem alguma coisa a ver aí, porque eu acho que ele, se eu não me engano, eles são é uma sequência de vários tratamentos durante a mesma semana. Mas é outra proposta, tá? Eu tô falando de aclimatação do que o cliente deve fazer em casa, independente do tipo de peeling que você está escolhendo para fazer, tá? Então, o que que vai acontecer? Quando você começou lá na limpeza de pele, no dia seguinte o cliente já começa a usar os clareadores. Por quê? Porque quando ele chegar lá na terceira semana que você vai entrar propriamente dito com o tratamento de peeling, o que que vai acontecer? Essa pele está maravilhosa. Tá? Deixa eu beber um pouco d'água. Essa pele vai estar maravilhosa, tá? Então vai ficar muito mais fácil, vocês vão ter muito menos trabalho, vão ter muito mais resultados, com certeza, se tiverem essa forma, tá? Não seria você usar um peeling por 2? Não entendi a sua pergunta, tá? Pergunta de novo, por favor. Então, é muito importante que se use os produtos corretamente, usar aquilo que você orientar. Se o cliente, gente, não falar para você, eu só tenho dinheiro para fazer o tratamento, o sorteio vai ser no final da live, tá? A gente vai divulgar assim que a gente pegar todas as pessoas que printaram essa tela, que compartilharam nos seus stories e marcarem a Fitobeauty, aí a gente vai pegar essas pessoas para fazer o sorteio, tá bom? E a gente vai divulgar hoje ainda, mais tarde, quem é o vencedor, e aí eles vão passar o endereço para a gente, vai receber na sua casa. Bonitinho esse clareador, tá? Esse creme clareador maravilhoso. Então, já expliquei por que os peelings profissionais são diferentes, que eles têm concentrações diferentes, né? Eles vão estar ajudando aí. Algum alimento interfere no tratamento? Gente, a cliente, eu não tomo sol,
não faço nada, não fico no sol e faço tudo bonitinho, não sei por que a minha boca aqui em volta, ela tá ficando escura. E a cliente volta para o tratamento com essa reclamação. E aí você começa, pelo amor de Deus, você fez depilação? Não, não fiz depilação. Eu não faço, porque não cabe, né, gente? Vocês sabem que não cabe depilação com cera durante o tratamento de peeling, né? Não, já sabem, né? Vai queimar, vai arrancar a pele fora e, né, que a pele vai estar muito sensibilizada durante esse tratamento. Então, é muito importante que tenha essa orientação para cliente. Quer fazer a depilação? Faz lá antes de fazer a limpeza de pele. Né? Depois faz uma semana limpeza de pele, na outra semana a hidratação, depois começa o tratamento de ácido, aí o pelo já cresceu quase tudo, mas vai ter que aguentar, tá bom? Não dá para fazer a epilação, arrancar o pelo pela raiz durante esse tratamento. Posso usar o vapor de ozônio em quem tem melasma? Se você não está fazendo um tratamento de melasma, você pode usar, mas se você estiver fazendo o tratamento, não use o vapor, porque o calor estimula. Foi ótimo você ter perguntado isso, por quê? Porque a cliente não sai de casa, ela usa um protetor solar bonitinho, ela está ficando com mancha no rosto, não sabe por quê. E ela é dona de casa, ela acaba para ver se o arroz está pronto, ela abre a panela e aquele vapor quentão vem no rosto dela. Estimula, mas calor estimula o melasma, tá bom? E aí que eu estava falando da boca aqui em volta, que se não é a depilação, o que pode ser? Suquinho de limão, suquinho de laranja. Eu bebo aqui, ó, e o que vai acontecendo? A cliente começa a ficar que nem o Coringa do Batman, com aquela marquinha aqui bonitinha, porque o suco encostou. Não é proibido tomar suco de limão, nem um suco cítrico durante o tratamento de melasma, desde que ele seja de canudinho. Simples assim, tá? Que não tenha contato com a pele dela para não fazer estímulo nenhum. Quantos minutos eu tenho? 3, Jesus. Então, quais são os cuidados que a cliente deve ter em casa? Exatamente isso. O rosto não se lava embaixo do chuveiro, tá? Então, para não correr o risco, gente, tem um negócio que é estranho, é a gente entrar para tomar banho e não lavar o rosto. Só que aí eu criei uma técnica para conseguir não lavar o rosto embaixo do chuveiro. Eu lavo o rosto antes de entrar para o banho, entenderam? Lava o rosto na pia, tá? Com água fria, bonitinho. Então você não vai para o chuveiro com aquela sensação de que o seu rosto está sujo. Então, se a água só escorrer, não tem problema, evita ter ali, ficar na reta do chuveiro, né? Para quem gosta de tomar banho mais quente, até porque o próprio vapor do banheiro, tomar banho com o basculante aberto, né? Assim, se puder com a porta aberta, para não deixar essa fumaça ficar ali dentro e não estimular muito esse calor ali, para não fazer esse estímulo de muitíssimo calor ali dentro do banheiro. Panelas, tá? Lembrando aí de não deixar. Cliente, gente, que é cabeleireira, meu Deus, ela fica com secador ali, ou senão a sua cliente que faz chapinha todo dia, que mete uma escova ali todo dia. Até para fazer a chapinha, ela tem que estar de protetor solar, tá? E tem que ser um protetor solar, pelo menos 50 aí, para poder, e de preferência protetor com base. Por quê? O protetor que tem cor, ele já tem mais uma proteção contra o calor e contra a radiação, justamente por causa do pigmento, tá? Desse protetor. Então, dê sempre preferência aos protetores que têm cor, tá? Os protetores coloridos de FPS 50, né? O 50 já está ótimo, tá? O 50 protege 96%, então não precisa se preocupar. Desde que a cliente reaplique o protetor solar de uma forma correta, tá ótimo, né? Então é muito importante que elas usem. A amamentação é contraindicação de pré-peeling químico? Sim. Se o pré-peeling tem ácido salicílico, com certeza, tá? É porque tem alguns estudos que já encontraram os ácidos químicos na urina, tá? Então, alguns ácidos, dependendo das suas concentrações, eles são excretados na urina. E aí, se passa pela urina, com certeza, né? Passou pelo corpo todo até ele ser filtrado. Então, aí é bem... Na quantidade que a gente usa, a gente sabe até que não faz mal, mas eu, mãe, avó, sabe, não recomendo para ninguém que está em período de amamentação. Deixa lá, usa o despigmentante, não o químico, tá bom? Pode usar o despigmentante à vontade. Gente, muito, muito, muito obrigada, tá, pela presença de vocês. Uma hora foi tão pouquinho, passou tão rápido, né, pra gente falar sobre
sobre clareamento. Eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa aí para vocês, tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Eu sei que a maioria que está aqui é profissional. Prometo para vocês que a gente vai voltar uma live, nem que seja de 2 horas, para a gente falar só de tratamentos de peeling para a cabine, para que vocês tenham mais segurança, passar um pouco mais de segurança para vocês. Eu sei que muita gente tem medo de trabalhar com peeling. Não fiquem com medo, tá? Fiquem receosos daquilo que vocês não conhecem. A partir do momento que vocês conhecem, vocês vão ficar tranquilas, tá? Tendo a técnica, tendo conhecimento, vocês vão ter muito, muito, muito sucesso no trabalho de vocês, tá bom? Não esqueçam de printar essa tela, compartilhar no stories de vocês, marcar a Fitobeauty, que a gente vai fazer esse sorteio hoje ainda e vai divulgar nas nossas redes, tá bom? Então, não esqueçam de fazer isso e tá com a gente aí na segunda-feira. Semana que vem tem bastante coisa legal, a gente vai falar sobre pele negra, a gente já vai avisando vocês aí para vocês assistirem, tá bom? Muito, muito, muito obrigada